Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre eletricidade estática. Para iniciar, vamos entender o que é eletricidade estática. Na verdade, pessoal, a eletricidade estática, é um fenômeno científico que acontece quando os elétrons, as cargas negativas, elas fluem entre dois corpos diferentes, principalmente quando eles são aproximados ou são encostados. O que acontece, pessoal? Na verdade, isso vai gerar um excesso de cargas, elétricas negativas, é claro, os elétrons, na superfície de um corpo. Parte deles, serão descarregados em um corpo eletricamente neutro. Então, se eu tenho um corpo lá negativo, quando eu encosto em um corpo neutro, ele vai ser carregado negativamente, por conta desses elétrons. E hoje, pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma experiência. A gente vai fazer um copo que dá choque, para a gente entender como é que essas cargas elas fluem de um corpo para outro. Pessoal, para a gente poder realizar esse experimento, a gente vai precisar de alguns materiais. Quais são os materiais? A gente vai precisar de 2 copos plásticos, copos esses, pessoal, que tenham o mesmo tamanho, em que um caiba dentro do outro, então que façam isso, tá bom? A gente vai precisar de 2 copos, a gente vai precisar também de papel alumínio, um pedaço de papel alumínio, a gente vai precisar de fita isolante e a gente também vai precisar de uma bexiga, de um balão, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês como que a gente tem que fazer, quais são os procedimentos para conseguir fazer esse experimento. Pessoal, para iniciarmos, a gente vai pegar um pedaço de papel alumínio e a gente vai passar esse papel alumínio sobre os 2 copos, tá bom? Então, tem que enrolar os 2 copos no papel alumínio. Vou fazer aqui para vocês entenderem como que é esse procedimento. Pessoal, eu vou pegar o papel alumínio, tá bom? E eu vou passar aqui sobre todo o copo. Com excesso que passar do papel alumínio, depois a gente corta, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, passei o papel, vou enrolar aqui na parte de baixo, tá bom? E vou deixar o copo todo cobertozinho pelo papel alumínio, tá bom? A parte que passar aqui em cima, você pode cortar o excesso, tá bom? Então, a gente vai cortar aqui o excesso que passou do papel alumínio. Então, eu vou tirar e o copo ele vai ficar aqui, ó, bem cobertozinho, com o papel alumínio. E esse procedimento aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer ele nos 2 copos, tá? Eu já volto aqui com os 2 copos passados, papel alumínio. Pessoal, então aqui a gente já tem, tá bom? Os 2 copos aqui em que eu passei o papel alumínio dentro deles, tá bom? Ó, eles encaixam perfeitamente, tá bom? Um dentro do outro, depois que eu coloquei o papel alumínio. O que a gente vai fazer depois? A gente vai precisar também, pessoal, de um pedaço de papel alumínio. A gente vai dobrar ele e vai formar como se fosse um pedaço de uma fita. Então, a gente vai formar um pedaço de uma fita com ele, dobra o papel alumínio e vai fazer em formato de uma fita, tá bom? Espaço que passar, a gente vai dobrando, tá bom? Pra formar um pedaço de fita. O que vai acontecer com esse pedaço de fita? Pessoal, esse pedaço de fita eu vou colocar aqui dentro do copo, tá bom? Pra quando eu colocar o outro copo dentro, essa fita aqui ficar por fora. Então, eu vou pegar, um copo, vou colocar no outro e vou deixar essa fitinha aqui pra fora. Agora, pessoal, a gente vai isolar uma parte desse copo. Vou explicar pra vocês onde a gente vai passar a fita isolante. Pessoal, então, ó, peguei a fita isolante, eu passei nessa parte aqui de fora para que não haja nenhum tipo de contato. Mas vocês devem estar se perguntando como é que eu vou fazer esse copo dar choque. Pessoal, na verdade, agora nessa hora, a gente vai precisar do nosso outro material, que no caso seria a bexiga. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar essa bexiga e eu vou atritar ela no meu cabelo. Eu vou passar a bexiga no meu cabelo e eu vou pegar essas partículas de elétron que eu tô pegando aqui do meu cabelo e eu vou passar sobre essa superfície. Então, eu vou passando, vou passando, vou passando. Eu posso atritar. Pessoal, lembrando que tem que atritar bastante. Por que eu tenho que atritar bastante? Lembrando que eu tenho que pegar o máximo de cargas de elétron que eu tiver. Então, eu vou atritando e vou passando, vou atritando e vou passando, vou atritando, tá bom? Então, atritem bastante e vão passando sobre essa superfície. Pessoal, então, depois de atritar bastante, quando a gente passar nessa superfície, é só encostar na superfície que vocês vão sentir. É só encostar aqui que vocês vão sentir. Pessoal, agora vamos entender
por que que isso acontece. O que que acontece com esse material para que ele possa repassar esse choquezinho. Pessoal, não é um choque, né? Como funciona com as cargas elétricas se for uma tomada. Mas ele dá sim, tá bom? Um leve choque sobre o seu dedo se você encostar na superfície. Vou explicar para vocês como que isso acontece. Na verdade, pessoal, né, esses 2 copos aqui, isso que eu montei, ele vai funcionar para vocês como um capacitor de energia. O que é esse capacitor de energia? Pessoal, a bexiga, né, a gente sabe que o átomo, né, é formado por cargas positivas, cargas neutras e cargas negativas. Mesma quantidade de próton, mesma quantidade de elétrons torna o elemento neutro. A bexiga, antes de ser atritada, ela é um elemento neutro. Quando eu atrito ela sobre o meu cabelo, ela tá pegando as cargas negativas que tem no meu cabelo e passando para ela. Se eu tô pegando cargas negativas, então, nesse caso, a minha bexiga ela vai ficar com mais cargas negativas do que positivas. Quando eu encosto a bexiga sobre essa superfície, esses elétrons, né, que eu peguei aqui quando eu atritei, eles vão ser passados para esse copo. Então, quanto mais eu atrito, mais elétrons eu tô passando aqui para esse copo. O que acontece, né, quando esses elétrons são passados para esse copo? Pessoal, então quando eu encosto, né, a bexiga nessa superfície aqui, esse corpo aqui também que estava neutro, ele vai receber as cargas elétricas que foram passadas da bexiga para cá. E o que vai acontecer? Ele vai ficar carregado eletricamente, né, com cargas negativas. E as cargas negativas que estão aqui, né, por essa parte aqui ser isolada, essas cargas elas vão tentar expulsar as outras cargas negativas que já estavam aqui. Então, o que acontece? Quando a gente coloca, né, o dedo aqui nessa superfície, a gente recebe essas cargas elétricas. Por isso que a gente sente um pequeno choque. Então, é exatamente, né, esse experimento aqui, ele explica, tá bom, pessoal? Como que a eletricidade estática, ela acontece. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.